Como vocês já sabem, Five Nights at Freddy's Secrets of the Mimic está para lançar no próximo mês, dia 13 de junho. E obviamente irei fazer vídeo sobre ele, mas antes desse jogo lançar, eu gostaria de fazer esse vídeo debatendo um pouco sobre a franquia FNAF, hoje em dia, que não está lá na sua melhor fase, neste momento, com muitas histórias confusas, milhares de livros contando várias histórias diferentes que podem ou não ser importantes. O que quero dizer é que FNAF está tendo muitos altos e baixos neste momento, desde o lançamento do fatídico Security Breach, a maior bomba que FNAF já vivenciou. Particularmente, o motivo desses altos e baixos é bastante culpa do próprio Scott Cawthon, criador da série, que na mesma proporção que faz algo muito legal e interessante, ele também faz cagadas imensamente grandes e fedidas. Gostaria de falar um pouco de alguns pontos que eu gostaria que Secrets of the Mimic corrigisse na franquia FNAF, e como eu acredito que eles podem ter uma redenção com esse jogo, depois de tantos anos na corda bamba. E você, meu amigo, deixa aí nos comentários o que você acha que Secrets of the Mimic pode melhorar em relação ao FNAF Security Breach. Ele pode salvar a franquia? Deixe nos comentários que eu sempre estou lendo todos eles. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Capítulo 1. O início da queda. Para entendermos o buraco que FNAF se meteu, precisamos voltar um pouco no tempo e contextualizar algumas coisas. Estamos no final de 2017. Scott Cawthon lança de surpresa um joguinho pequeno chamado Pizzaria Simulator, dizendo que era só um jogo bobinho, sem ligações com a história principal. Mentira! Hoje a gente sabe que esse jogo era na real o FNAF 6 e um dos capítulos mais importantes da franquia. Foi ali que tivemos o final épico de Henry, Emily, e incendiou a pizzaria junto com todos os animatronics possuídos, incluindo o próprio William Afton, o grande vilão da série. Esse FNAF 6 simboliza um fim de uma saga, a saga William Afton, e até hoje tem muitas pessoas viúvos desse final. Por mais que, na minha opinião, não dava pra acabar ali, tinha muita coisa sem resposta, como por exemplo, por que o Golden Freddy é tão poderoso, ou o que o Henry e Emily tá fazendo esse tempo todo, sabendo o que o amigo dele tinha feito, e melhor ainda, o que era essa porra de palhaços que Renan Souzoni estava falando tanto. Mas enfim, logo depois de FNAF 6 veio a Ultimate Custom Night, que funcionava quase como um epílogo, mostrando o sofrimento eterno de William Afton sendo torturado pelo Golden Freddy. Um final até que satisfatório, certo? Mas aí Scott resolveu abrir a porteira de novo. Vieram anúncios de FNAF em realidade virtual, que hoje sabemos que é o Help Wanted, e foi criado com parceria com a Steelwool. Um FNAF de celular, o FNAF AR, que hoje sabemos que é o FNAF Parcel Delivery, uma nova série de livros, que hoje em dia sabemos que é a Freddy's Fright, e claro, um grande projeto, um FNAF Triple A, o primeiro da série, que mais tarde viria a ser o Security Breach. Em 2019, foi lançado Five Nights at Freddy's Help Wanted, 2 anos depois do Pizzaria Simulator. Um jogo que muitos pensavam ser apenas uma coletânea em realidade virtual dos clássicos FNAFs, pois ele recriava os cenários do FNAF 1 até o 4 com novas mecânicas e em realidade virtual. Só que o que muitos não esperavam é que, na verdade, esse título marcava o início de uma nova saga de FNAF, e uma nova saga bastante promissora, pelo menos no seu início. Em Help Wanted, descobrimos que os jogos anteriores de Five Nights at Freddy's foram criados por um desenvolvedor indie, que não é o Scott Cawthon, contratado pela própria Fazbear Entertainment, e pediu a ele para criar jogos baseados nas lendas da Fazbear Entertainment, contando toda a história conturbada da empresa, com isso aumentando sua popularidade e limpando um pouco o seu nome, dando a entender que não eram nada mais que isso, apenas lendas. E a recepção de Help Wanted foi muito boa, tanto porque a Steelwool já era uma empresa familiarizada com a tecnologia de realidade virtual, como Five Nights at Freddy's era um jogo perfeito para esse porte. Por mais que eles tiveram que refazer alguns modelos e cenários, ainda assim, juntar Five Nights at Freddy's com realidade virtual foi uma fórmula perfeita. Ou quase, pois Help Wanted lançou primeiramente apenas para VR. Assim, fãs da série que não tinham condições financeiras muito boas não conseguiram testar nem jogar o jogo, pois, querendo ou não, a realidade virtual é uma tecnologia muito cara. Inclusive, tô até hoje sonhando para
pra ver se consigo um pra trazer vídeo aqui pro canal. Algum dia talvez, algum dia. Mas de toda forma, foi um passo na direção certa. Fora que a história de Help Wanted foi muito interessante, pois nós somos um beta tester de um novo jogo criado pela Fazbear Entertainment em realidade virtual, que estava tendo alguns problemas na empresa anterior que estava produzindo. E através de uma mulher que se comunica com a gente através de fitas, e por isso o nome dela é Tape Girl, nos conta um pouco sobre esses problemas que eles passaram com esse jogo. Sabemos que tudo começou pois a Fazbear Entertainment pediu para eles criarem um jogo a partir de circuitos velhos que eles acharam em pizzarias antigas, e provavelmente estavam amaldiçoados com a alma das crianças que o William Afton matou um dia. Por conta disso, o jogo começou a apresentar vários defeitos bizarros e começou a afetar muito o beta tester anterior, a ponto de fazer ele enlouquecer e cortar o próprio rosto com um cortador de papel. Tape Girl, vendo essa bizarrice, resolveu investigar o jogo e encontrou um bug no código chamado Glitch Trap. E esse Glitch Trap tem duas possibilidades do que ele realmente pode ser. Eu não vou apontar dedo nenhum, porque do jeito que é a cabecinha do Scott, qualquer uma das possibilidades é válida até que ele diga o contrário. Então eu vou deixar aí os especialistas como Corey, Mr. Léo, Nickzinho apontar o dedo aí do que é verdade e do que não é, porque eu só sou um Zé tentando explicar como foi a queda de FNAF. E já chegamos na parte boa, hein? Então fica no vídeo. Mas enfim, Tape Girl, vendo esse Glitch Trap, ela tentou diversas formas tentar deletá-lo do código, mas era impossível. Então, para ele não se alastrar, ela separou ele em 16 fitas que estão espalhadas no jogo. E ela explica para nós e pede a nossa ajuda que se unirmos a 16 fitas e fazermos um backup do jogo, talvez ele seja apagado. Por mais que esse jogo tenha vários finais, o final verdadeiro é o que a gente não consegue apagar o Glitch Trap, e ele acaba se fundindo com a beta tester, dominando a mente dela. A beta tester que controlamos em Help Wanted se chama Vanessa, e ela começou a seguir ordens do Glitch Trap, e juntamente com um hacker muito bom e desconhecido, começaram a manipular a empresa. E ao mesmo tempo que isso, a Fazbear Entertainment inaugura a construção de um shopping enorme, todo temático da Freddy's, o Pizzaplex. E o objetivo de Glitch Trap era justamente aquele shopping. E meus amigos, aqui nós chegamos no capítulo 2, a porra do Security Breach. Ai, Security Breach. Toda vez que eu escuto alguma novidade sobre a produção desse jogo, mais me parece que ele estava destinado a fracassar. Mas eu já conto pra vocês essa parte. Por enquanto, vamos do início. Acredite se vocês quiserem, mas na época em que Security Breach estava sendo produzido e ele foi anunciado, as expectativas para esse jogo estavam nas alturas. Muitas pessoas estavam ansiosas para ver como é que seria Security Breach, pois seria o primeiro jogo de FNAF AAA, com um orçamento de um jogo AAA. Seria o primeiro FNAF que nós poderíamos andar livremente pelos corredores, sem ficar presos em uma sala. Foi prometido que Security Breach seria o maior e mais ambicioso projeto de FNAF já feito até então. E esse hype gigante por Security Breach não era à toa. Como eu disse anteriormente, Help Wanted foi quem começou essa nova saga de FNAF. E ele também introduziu vários personagens que cativaram muito o público e que queriam saber mais sobre a história deles e sobre como seria essa nova saga de FNAF, como por exemplo o próprio Glitch Trap. Mas houve um em específico que eu deixei para introduzi-lo nesta parte. Na DLC Curse of Dreadbear de Help Wanted, nós temos uma parte secreta onde conseguimos encontrar uma máscara de uma coelha. Quando nós pegamos a máscara, conseguimos ouvir um diálogo de uma pessoa conversando com outra, como se ela estivesse preparando algo, um plano, e que estava prestes a fazer o seu movimento. Essa máscara pertencia a uma entidade chamada Venom, que seria a grande vilã do próximo jogo, ou melhor, de Security Breach. E desde o momento em que ela foi introduzida, todos os fãs de FNAF se apaixonaram por ela, pois ela era como uma sucessora do grande vilão da série William Afton, tanto por sua roupa de coelhinha quanto pela sua psicopatia. Inicialmente, Security Breach foi anunciado para lançar em 2020, mas por conta de um pequeno probleminha chamado pandemia, Covid-19 e tals, ele acabou sendo adiado para 2021. Por conta de mais alguns problemas na produção, pois a Steelwood, querendo ou não, ainda era um estúdio pequeno e o escopo do jogo estava muito grande, eles acabaram atrasando ainda mais para o final de 2021. Por mais que ele já estivesse tendo algumas controvérsias por conta dos trailers e teasers que tinham saído, que o povo tinha achado feio, não gostou dos visuais e tudo mais, ainda assim era um jogo muito aguardado. E
quando ele saiu, ele sofreu de um pequeno probleminha aí, coisa boba, que se consistia em ser uma bosta. As pessoas, além de não gostarem dos visuais de Circuit Breach, que eram muito coloridos, muito fofinho, o que não fazia você se sentir em um jogo de terror, ele sofria de vários problemas, como muitos e muitos bugs, uma gameplay cansativa e repetitiva, um ambiente enorme que não tinha nada praticamente para explorar, era só corredores e mais corredores para você ficar andando e perambulando, para que o mapa era muito confuso e tinha conexões que faziam você se perder rápido e que não faziam sentido. Além do mais importante de todos, a história, meus amigos, veio toda cagada. E o motivo disso, novamente, foi com o próprio Scott Cawthon, criador do jogo. No ano passado, no aniversário de FNAF, Scott fez uma entrevista com o Dal, um dos maiores youtubers de FNAF do mundo. O Scott, nessa entrevista, conta um pouco de como foi a produção de Circuit Breach, que foi muito conturbada, muito por causa da pandemia e tudo mais. Só que os motivos dessa produção ter sido conturbada foram assim, me desculpe as palavras bárbaras que eu vou falar agora, mas foi de cair o cu da bunda ouvir aquelas coisas que ele falou. Beleza, resumindo, bem resumidamente o que aconteceu. Scott Cawthon, no meio da pandemia, estava com medo da história de Circuit Breach vazar. Então, o que o Scott Cawthon fez? Ele contou a história do jogo em partes. Parte 1, 2, 3, 4, 5. Só que aconteceu um pequeno probleminha, que foi, ele não conseguiu contar a história completa. Por isso, a Steel, vendo isso, pegou o que tinha, encaixou o que tinha que encaixar e complementou interpretando o que eles já tinham. E deu na merda que deu. Por isso que a história do jogo é toda filha da putamente cagada. Tem coisa lá que nem o Scott deve saber o que é. Tipo o Blob aí. Ninguém sabe o que é o Blob até hoje. Talvez nem o Scott saiba o que é o Blob. Por conta disso, pra consertar essa história cagada de Circuit Breach, foi lançado uma série de livros chamado Tales from the Pizzaplex, com 8 livros, cada livro com 3 historinhas, totalizando 24 histórias. E essas 24 histórias servem para consertar a história de Circuit Breach e contar a história que o Scott realmente queria contar. Só para vocês terem ideia, o Mimic, que agora é o novo vilão da saga aparentemente, foi apresentado nos livros. O Edwin Murphy, que foi o cara que criou o Mimic, foi apresentado nos livros. Não tem uma linha de diálogo que fale de Edwin Murphy. A história de Circuit Breach é algo tanto faz, tanto fez, tá entendendo? Foda-se, amigo. Meu Deus do céu, que foda-se é aquela história. E tem várias outras coisas que o livro explica, como por exemplo o Gregory, que é o protagonista do Circuit Breach. No jogo a gente só sabe que ele é uma criança arrombada sem pai, que fica sendo perseguida pela Vayne e a Vanessa, que são a mesma pessoa, né? Esqueci de citar essa parte aí, mas eles são a mesma pessoa. Mas no livro dá a entender que o Gregory é aquele hacker fodão que a Vanessa tava junto, e ele provavelmente também foi infectado pelo vírus do Glitch Trap e começou a se juntar a Vanessa pra cavucar lá o Pizzaplex. E qual era o plano desses dois infectados pelo Glitch Trap? Meu amigo, até hoje a gente não sabe direito o que é. A gente só sabe que eles desenterraram a pizzaria do FNAF 6 lá embaixo. E lá vem o próximo ponto que deixou a galera puta, rapaz. Os finais. Circuit Breach tinha vários finais. Um mais memes, outro mais sérios. Só que todos os finais de Circuit Breach, com exceção de um, era sempre num estilo mais quadrinizado, em desenho e essas coisas. Só que tinha um específico em que você tinha que fazer várias coisas, pegar várias peças para melhorar o Fred e tudo mais. E com isso você acessava uma área secreta que dava exatamente embaixo do Pizzaplex, onde você encontra a pizzaria de FNAF 6. E lá dentro, William Afton retorna dos mortos mais uma vez, destruindo aquele final épico de FNAF 6 que todos adoraram. Fora que a cutscene desse final em específico é toda em 3D, dando a entender que era o final verdadeiro, ou seja, estragaram o final de FNAF 6. Hoje, com o lançamento da DLC de Circuit Breach, Ruin, sabemos que o final verdadeiro é o que o Gregory liberta a Vanessa do vírus e os dois juntos
fogem do Pizzaplex. E a DLC foi uma grata surpresa, pois além dela confirmar que o final verdadeiro não era do Springtrap, deixando aquele final do FNAF 6 quieto no seu lugar, deixando o William Afton quieto no seu lugar, também trouxe mecânicas bastante interessantes, trouxe um tom mais de terror mesmo, e a Cassidy era uma protagonista muito mais interessante do que o Gregory, fora que os caras introduziram o Mimic no final do jogo. Só pra vocês terem uma ideia, o Mimic, que deveria ser o grande vilão dessa nova saga, foi introduzida numa DLC do jogo, e primeiramente nos livros. Mas enfim, agora que já sabemos de tudo isso, de Circuit Breach, toda a controvérsia que deu, vamos pra capítulo 3, o que veio a seguir. Talvez essa parte seja um pouco mais curta, porque o que veio a seguir praticamente foi muitos livros de Circuit Breach para consertar a história e nos dar um norte de para onde a história tá indo. E também veio a DLC Ruin, que veio de graça. E também, como eu disse, foi uma grata surpresa e consertou o final de Circuit Breach. Mas agora vamos pro próximo jogo que foi lançado depois de Circuit Breach de FNAF, que foi o Help Wanted 2. O que eu posso dizer de Help Wanted 2 para Help Wanted 1 é a mesma coisa. Os minigames deles são muito bem feitos, a temática de FNAF com realidade virtual é algo que combina muito, porém é para VR, ou seja, quase ninguém jogou, porque é difícil ter VR aqui no Brasil, é uma tecnologia muito cara. E em questão de história, FNAF Help Wanted 2 provavelmente é um dos jogos menos importantes para FNAF em questão de história, perdendo-se pá somente para FNAF World. A única coisa que a história de Help Wanted revela é que o protagonista é o pai da Cassidy, que é a protagonista de Circuit Breach Ruin, e que o protagonista também é um dos meninos que tacou o menino na boca do Golden Freddy e matou ela indiretamente. Indiretamente não, né? Matou ela, basicamente. Por conta de uma máscara de Bonnie que a gente encontra em um lugar secreto, e o protagonista fala, parece familiar. E com isso a gente tem a identidade, assim, entre aspas, do garoto que usava máscara de Bonnie, que botou o garoto na boca do Fred. O que o Scott vai fazer com essa informação? Não sei, ninguém sabe. Mas basicamente é só isso que eu posso falar de Help Wanted 2. Agora vamos pro foco principal dessa parte, que é Into the Pit. Into the Pit foi lançado em 7 de agosto de 2024, um dia antes do aniversário de 10 anos de Five Nights at Freddy's, com a promessa de ser o grande presente para os fãs de FNAF. Desenvolvido pela Mobcat Studios com uma pixel art linda de morrer, Into the Pit, na minha opinião, é facilmente o melhor jogo de FNAF que a gente teve até o dia de hoje. Into the Pit é um dos jogos mais terror que tem da franquia FNAF, fora que eles criaram uma mecânica muito interessante de barulho, e quanto mais barulho você faz, mais a chance do coelho te encontrar, porque ele consegue te achar através do barulho que você faz. Aí tem um medidor lá de barulho que mostra a quantidade de barulho que você tá fazendo, e isso também vale pro coelho, porque quanto mais o coelho se aproxima, mais você consegue escutar sons de passo, portas se abrindo, e a porta se abrindo vai exatamente na direção onde ele tá vindo. Cara, é muito bom. Fora que se você correr muito com o Oswald, o protagonista do jogo, você pode tropeçar no meio da perseguição e o bicho te pegar. E não tem só o coelho que vai correndo atrás de você, também tem os outros animatronics. A Tika, ela avisa pro coelho onde você tá, o Bonnie, ele te agarra pelo pé debaixo das mesas, o Fred, ele tranca as portas. Cara, que jogo perfeito. Fora que esse jogo se passa, entre aspas, em um dos eventos mais importantes de FNAF, talvez o mais importante de FNAF, que foi o MCI, onde William Afton pela primeira vez veste sua roupa de coelho e mata 5 crianças na pizzaria da Freddy's. Eu acredito que esse jogo foi o primeiro jogo de FNAF que provavelmente pegou o tom certo pra um jogo de FNAF. É terror puro, mano. Não tem como. A história é muito macabra pra ficar naquela galhofa que foi o Circuit Breach, naquelas design lá mais fofinho, mais de criança. Não tem como, mano. FNAF é isso aqui que Into the Pit nos apresentou, mano. É desse jeito que tem que ser as coisas. Eu não vou falar mais muito de FNAF Into the Pit, porque eu ainda quero fazer um vídeo separado dele. E o foco não é esse. O foco é Secrets of the Mimic. E falando nele, vamos para capítulo 4, Secrets of the Mimic. Beleza, chegamos aqui no tópico principal do vídeo. Caso você tenha ficado confuso com essas histórias todas, desculpa, eu tentei explicar da melhor forma possível. E eu também tava planejando esse vídeo para ser uma coisa curta e acabou virando outra coisa completamente diferente, com 20 minutos de duração. Mas eu gostei. Eu senti que precisava desabafar sobre algumas coisas da série FNAF. Mas enfim, depois de ter contado todo esse contexto, Ginho, sabendo de toda essa história, você tá animado para Secrets of the Mimic?
lógico que eu tô animado, mano. Pelo amor de Deus. E fã de FNAF é isso. É esperar as coisas ansioso e ficar puto porque elas ficaram ruins. Ou ficar muito feliz porque elas são boas. Agora que diferente de Security Breach, a Steel tá sendo bastante comunicativa sobre a produção de Secrets of the Mimic. E a produção, ela vai muito bem. E tem muita coisa que a Steel já falou pra gente que eu achei muito interessante, como a própria exploração do jogo. A exploração do jogo vai ser num lugar um pouco mais compacto, um menor. Só que dessa vez vai ter muito mais coisas interessantes pra você explorar. E parece que você vai ser mais bem recompensado explorando os lugares. E o mundo também vai funcionar no mundo meio semi-aberto, que você vai passar pelos lugares, mas depois você vai poder voltar para aqueles lugares para explorar um pouco mais. É tipo Resident Evil, a história é linear, mas você ainda pode passar pelos mesmos lugares para pegar coisas que você deixou para trás. Eu achei muito interessante e achei muito melhor, infinitamente melhor do que ser um lugar colossal que nem Security Breach e só não ter porra nenhuma para fazer naquele lugar. E cara, a parte que eu mais fiquei animado de tudo, que o ponto de referência de Secrets of the Mimic é Alien Isolation. Meu amigo, se os cara fizer a IA do Mimic ser pelo menos parecida com do Alien Isolation, aí eu fico louco, amigo. Aí eu fico completamente maluco. Caso você não saiba o que é Alien Isolation, vou dar uma breve explicação aqui. É um jogo do Alien em que a IA do Alien foi muito comentada na época em que esse jogo lançou. Pois ele era tão inteligente, mas tão inteligente, que se ele te encontrasse, por exemplo, em um armário e você escapasse dele com vida, na próxima vez, meu amigo, ele ia começar a vasculhar todos os armários do local onde ele te perdeu. Ou seja, ele não podia mais se esconder no armário, porque ele já sabia que você podia estar lá. Outra coisa que o sapequinha do Alien fazia, que eu morria muito, é que ele fingia que ia embora. Tipo, você tava lá debaixo da mesa, aí o Alien procurava, não te achava, aí ele batia a porta, ou então ele entrava num duto claramente na tua frente, aí tu saía do teu esconderijo e aí, surprise, motherfucker, voltou, filha da puta, e te matou. Caralho, mano, que bicho imundo. Fora outras coisas também que ele fazia, que eram imundícia do caralho, mas eu não vou entrar no mérito aqui. Tudo que eu tenho pra dizer é que se eles chegarem perto de implementar essa IA com Mimic, eu já fico muito feliz, porque a IA do Alien foi tão complexa na época que foram duas inteligências artificiais unidas em uma só pra poder conseguir criar essa inteligência pro Alien. Eram duas inteligências artificiais, duas. E outra coisa que eu gostei muito de ver nos trailers foi que o lugar tá menos iluminado, tá mais sombrio, parece mais de terror o jogo, tá muito da hora. Fora que os designs dos fantasias do Mimic também são muito maneiro, cara. Que designs da hora, o cogumelinho, o Jack, o elefante, são todos designs que eu gostei muito. Nossa, cara, eu tô muito animado pra esse jogo. Comente aí se você tiver também, caso tenha chegado nesse vídeo, né? Porque foi longo dessa vez, foi longo. E a última coisa que eu gostaria de falar e que eu achei bastante importante foi que esse jogo vai ser literalmente o primeiro na linha do tempo do FNAF. Vai ser o primeiro de todos e vai contar um pouco mais sobre a história dos livros, né? Finalmente vai explicar um pouco melhor o que é o Elden Muffin, o que é um Mimic, para as pessoas que não leram os livros ficarem mais situadas no universo. Eu acho bastante importante. Fora que o jogo vai ser o primeiro, vai ser a prequel da prequel da prequel, antes mesmo de FNAF 4, o que dá a entender que ele vai ser o mais importante de todos. Mas enfim, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Esse final foi menos editado e sem roteiro, porque eu queria falar mais de mim mesmo, do meu coração. Eu queria falar um pouco das minhas expectativas de Secrets of the Mimic. Também teve outras partes de roteiro que eu só queria desabafar um pouco sobre o rumo que a série tem vindo. Mas eu ainda tô bastante otimista com Secrets of the Mimic, com certeza, depois das revelações da Steel sobre o jogo. Mas beleza, vamos ficando por aqui. O meu nome é Ginho, quase gênio dos jogos. Deixe seu like caso você tenha chegado até aqui. Hype o vídeo pra nos ajudar e se inscreva para os próximos vídeos. Valeu, falou!